anos e meio, né, para poder fazer essas seleções. Bom, gente, então, boa tarde. Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina, tratando da pena de multa, que é uma pena pecuniária, estaria na base das chamadas penas alternativas, mas nem sempre ela é uma alternativa. Em alguns casos, a multa vem originalmente combinada, né? Ela vem prevista adicional ou alternativamente à pena privativa de liberdade, principalmente, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio. Você for lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Essa multa aditiva aí, a pena privativa de liberdade, ela não é propriamente uma multa substitutiva, mas é uma multa original, uma multa aplicada na fórmula da repressão da sanção proposta àquele tipo, àquela conduta. Diga-se da mesma maneira que a pena de multa, ela já era uma pena tradicional, muito antes também do debate sobre o modelo alternativo. Ela já existia, combinada originalmente a alguns tipos, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, lá no 312, também tratando do peculato, vocês vão encontrar a multa combinada adicionalmente à pena privativa de liberdade. De qualquer forma, ela exerce hoje um papel importante entre as alternativas penais. Ainda que ela originalmente não possa ser considerada uma pena dentro do modelo alternativo, ela exerce esse papel. E, óbvio que ela não é uma pena restritiva de direitos. Há até autores que chegam a fazer um comentário de que ela restringe o patrimônio, mas não me parece adequado isso. É imaginá-la como uma pena pecuniária propriamente, que é a condição pela qual ela surge nessa seção 3 aqui, tratando da classificação das penas do nosso sistema do Código Penal. E observem isso, que é importante, pelo fato de que a multa, dentro dessa condição, ela não se converte em pena privativa de liberdade. O artigo 51, agora, dá à multa essa natureza de uma dívida de valor. Veja, transitar e julgar a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, ou seja, aquelas normas que tornam esse crédito também preferencial, a forma de execução, as condições para a execução, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, essa análise que nessa segunda parte foi acrescentada pela 13.964, de 24 de dezembro de 2019, dá à pena de multa toda uma outra característica que não permite mais a conversão dessa pena em privativa de liberdade caso haja inadimplência. Ela se transforma numa dívida de valor e é assim executada, tá certo? Observem o que no caput do artigo 49 nós temos com relação à multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, então, pagamento de quantia fixada na sentença. Portanto, aqui se comprova que é uma pena pecuniária. Ela faz essa análise de uma quantia fixada na sentença e calculada dentro desse critério que está aqui estabelecido, né, de dias multa. Depois a gente vai detalhar um pouco como é que funciona esse critério. O que me interessa agora é de vermos que a multa é paga ao fundo penitenciário.
aqui gerou-se uma discussão doutrinária bem prolongada, e isso ainda antes da reforma, que é a 9.714 de 98, introduziu no tocante ao modelo alternativo, porque essa multa já vinha, desde a reforma da parte geral de 84, aí, com uma previsão muito clara, enquanto pena, na classificação de pena pecuniária e da possibilidade de sua aplicação até exclusiva, em alguns casos, tinha uma discussão de quem que rubrica orçamentária representa esse fundo penitenciário. Aí alguns diziam que só existia na União, portanto, era o fundo penitenciário da União. Só que vejam que o artigo 49 não trata da matéria, ele não especifica, ele só fala em fundo penitenciário. Aí, se vocês forem no NUT, desembargador por São Paulo, ele vai dizer que os estados que criaram na sua rubrica orçamentária o fundo penitenciário, as multas aplicadas pela Justiça Comum Estadual serão revertidas em favor desse fundo penitenciário. E, obviamente, as multas da Justiça Federal são revertidas em favor do Fundo Penitenciário Nacional, que é o da União. Aí não há dúvida com relação a isso. Mas havia um outro problema. Muitos estados não criaram esse elemento para a captação do recurso. E aí trazia uma série de questionamentos com relação à aplicação, à reversão dessa multa. E óbvio que, com o tempo, foi mais ou menos que se consolidando essa ideia de que onde existe a possibilidade do recolhimento, você faz esse recolhimento. No caso da Paraíba existe, já tem sido feito, existe desde a década de 90, tem sido feito, e isso foi importante para poder financiar também a própria administração penitenciária. O que alguns autores têm comentado é que não existe, uma coisa interessante, fala-se no fundo penitenciário e dá sempre aquela ideia de que o financiamento tem que ser destinado à administração penitenciária. E se esquece que a gente tem hoje um leque de penas alternativas, né, que merecem também, para manter as equipes de fiscalização, a equipe multidisciplinar que produz os relatórios, que produz todos os elementos necessários ao suporte a essas penas, isso às vezes tem um custo que que não se consegue sustentar tão somente pelo orçamento dos tribunais. E aí havia um interesse de que parte disso também se revertesse para as penas alternativas. Hoje tem se conseguido fazer isso, mas por conta exatamente do domínio orçamentário e, sobretudo, das multas substitutivas, que são aquelas empregadas pela vara de execução de penas alternativas, que já chegam na Paraíba a um montante de R$2 milhões ano. Já é um valor considerável para você até empregar em programas, né, de reabilitação e etc., já é algo interessante, tá certo? Então, algumas empresas podem, em convênio, né, fazer esse acompanhamento e, obviamente, ter uma parcela desse recurso aí destinado, né? Então, há hoje uma série de programas que conseguem fazer isso. Bom, na segunda parte é que a gente vai ter o critério Dias-Multa, que muitos autores dizem que foi o Código Penal Melo Franco, Código Penal do Império, que instalou esse critério a nível internacional. E até então a gente não tem um critério para a imposição da multa. Então, esse critério de 10 dias multas e de 360 dias multa teria sido, por primeiro, aplicado aqui no Brasil. Na realidade, ele fazia parte do projeto do Código Penal belga, que era bem anterior ao próprio Código Penal Melo Franco,
é um projeto ainda do início da década de 20, do século XIX, né, 1821 ou 22, vocês podem até pesquisar isso, mas que realmente não foi de imediato incorporado lá, porque a Finlândia adotou o critério de Dias-Multas antes mesmo do Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar, mas não foi o primeiro, como é colocado, né, em muitos manuais. Né? Os manuais sempre comentam que o Brasil foi o primeiro a adotar o critério de Dias-Multas. Então, houve, sim, alguns países europeus que estipularam isso, e a gente, na realidade, fez uma adaptação daquilo que já estava projetado lá para a Bélgica. Bom, esse critério, ele dispõe, vejam, no parágrafo 1º, de um valor mínimo e máximo, né, para o dias-multa. Então, o valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente no tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, não sei quanto é que está o salário mínimo hoje, é 1.000, e vocês devem ter essa informação. Seria 1/30 desse salário. Vamos imaginar 1.095, né? Vou fazer aqui a calculadora, a gente fazer uma análise, né, de como fica isso. 1.095 dividido por 30. Então, 36,5. Ou seja, o dia-multa teria por valor mínimo R$ 36,50. Só que, aí vamos multiplicar isso por 10. Como ele só poderia ter por no mínimo 10 dias multa, a gente vai obter aí R$ 365. Então, essa seria a menor multa passível de ser empregada no contexto brasileiro. Qual seria a maior multa? A maior multa seria 5 vezes o valor de multa, 5 vezes esse salário. Então, 5 vezes 5, o que daria 5.475, né? Multiplicado pelo número máximo de dias multa, que são 360 dias multa. 360. Então, eu obteria a soma de R$ 1.971.000, tá certo? Pelo que está aqui no parágrafo 1º, só que não é assim. E vejam o seguinte, olha o que me diz, a gente, quando estudou dosimetria da pena, lá pelo artigo 59, vimos os elementos para a imposição da pena privativa de liberdade. Mas existem critérios estabelecidos para a pena de multa, está aqui no artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Então, observar qual a situação econômica do réu, e aí vem já o significado disso no parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Então, a gente já viu que o máximo, para aquele salário mínimo lá que eu estava calculando, né, de R$ 1.095, esse valor do dia multa chegaria a 1.971. Só que, ao fazer essa análise, observando que mesmo aplicada aqui no máximo, ela não representa um custo, talvez, para aquele réu, em relação às despesas e tudo. Agora está todo mundo triste, porque o Harry, lá da família real britânica, não vai receber mais sua mesadinha, né? Ele optou e não vai receber a mesadinha. Mas ele tem uma fortuna de 170 milhões de euros. Né? Não é uma fortuna, isso pessoal, independente da mesadinha. Então, eu imagino que, mesmo aplicado no máximo e com esse triplo, essa multa ainda não seria eficiente para dissuadi-lo de uma prática criminal. Né? Estou aqui colocando uma brincadeira, obviamente, né? Não estou aqui dizendo que
a gente tem que punir o príncipe, pelo contrário, ele deve ser feliz, né? Mas eu estou só colocando as dificuldades para esse artigo 60, ainda que eu empregue uma pena aumentada do triplo, em alguns casos, isso pode não significar absolutamente nada. Tem até um debate, a gente chamava, antigamente tinha um advogado ambientalista, esqueço o nome dele, lá de Recife, né? E ele dizia, olha, e era sobre a multa administrativa, não é a penal, mas ele colocava que tinha poluidor ambiental, ou gente que degradava o ambiente, que fazia o cálculo da multa e estimava isso dentro dos custos mesmo daquilo que ele estava produzindo e dava continuidade ao que... É óbvio que alguns desses atos são crimes ambientais também, às vezes pode até acumular multa administrativa com multa de natureza criminal. Mas esse povo estava nem aí pelo valor ou lucro que teria com o empreendimento. Isso entrava mais ou menos como custo da produção. É isso que eu quero aqui dizer para vocês, que às vezes essas multas, exatamente porque o código fixa isso em limites, isso pode não atingir realmente esse papel dissuasório que ela deveria ter, né? E evitar a reincidiva, né, naquela conduta. Então, vamos aqui, para vezes 360 dá 1 milhão. Vezes 3. Dá 5.913.000 reais. Então, isso aqui para um sheik árabe é um sorvete, né? Ele não vai se sentir castigado, né, se você aplicar uma multa dessa. Eu só estou colocando isso em termos de como as coisas funcionam. Então, vejam que, pelo artigo 60, parágrafo 1º, eu atingiria esse patamar máximo aí de multa, que corresponde a uma multa, obviamente, razoável. Para mim, significaria uma escravidão perpétua, né? Eu não sairia, eu venderia todas as minhas coisas, continuaria, mas para outros, nesse patamar aí, não é nada, né? É como se fosse uma coisa... por isso que deve-se levar em conta a situação econômica do réu. Mas mesmo aplicando nesse triplo, essa crítica que eu faço, às vezes não surte esse efeito esperado, né, aí pelo artigo 60 dos critérios especiais para fundar a pena de multa. Então, o critério dias mútuo, de 10 a 360 dias mútuo, 360 como o máximo, servem para que a gente tenha um critério objetivo, né, de fixação da pena de multa e possa avaliá-la, né, dentro dessas categorias, né. O valor da multa será atualizado quando a execução pelo índice de correção monetária. Então, essa ideia de uma atualização, né, do valor da multa, normal, isso aí para ela não perder, né, essas características. E a partir de então, vejam, o que eu tenho no artigo 50, a multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitar em julgada a sentença, a requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Tem isso. Lá pelo 164 da Lei de Execução Penal, vamos lá para a Lei 7.210 de 1984, eu tenho o formato dessa execução, né? Então, no 64 eu tenho extrair a certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial. O Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens a penhora. Tinha uma dificuldade de se compreender quem era o responsável por essa execução.
se era o Ministério era a Procuradoria da Fazenda Pública, ou estadual, ou nacional, no caso da multa empregada, né, pela Justiça Federal, ou o Ministério Público. Mas ela não perde essa natureza de pena só porque assume, por exemplo, as características de uma dívida ativa da Fazenda. Né? Ela assume essas características de dívida ativa da Fazenda, conforme o artigo 51, mas ela não perde essa característica da pena. De maneira que quem deve acompanhar é ainda o Ministério Público, que é o dominus litis, o senhor do litígio no campo penal, principalmente nos crimes de ação penal pública. Né? Então, e também o custo legis, o fiscalizador da lei, do cumprimento, né? Naqueles casos que talvez que teve iniciativa privada, mas acabou também combinando uma multa, e aí ele vai ele é obrigado a fazer esse acompanhamento. E aí ficava também aquela dúvida dos valores, porque existe um valor mínimo para a execução por parte da Fazenda. Do contrário, fica lá escrito, você não tira uma certidão negativa da dívida ativa, o que é ruim para vários atos da vida civil, né? Vocês sabem que para tomar posse no concurso, isso causa um transtorno. Eu estou falando da dívida fiscal, propriamente tributária, né? Aí é um valor pequeno que a Fazenda não te executa, mas você fica lá com o nome sujo, né? Ou seja, com a certidão impossibilitado de obter uma certidão negativa. E muitas vezes a Fazenda preferia isso para esses valores menores por conta do custo operacional da execução. Mas não está, né? Se eu não me engano, agora é de 20 mil reais, ou seja, só vai se executar valores acima de 20 mil reais, porque são interessantes, eles geram realmente algum retorno à Fazenda, não é? Abaixo desse valor, abre-se a certidão lá e fica por isso, né? Fica, obviamente, o sujeito fica lá pendente e vai pagar, mas não vai abrir a execução propriamente. Só que, com relação à multa, eu não posso interpretar dessa maneira. Eu falei aqui da questão fiscal. A multa é uma pena, e como pena, ela deve ser executada. Aí não importa o valor, porque antigamente se fazia essa avaliação. Agora não é dívida ativa da Fazenda. A gente viu aqui que aquele valor mínimo é de 10 dias multa, né? Há um valor de a multa de R$ 36,50, R$ 365. Aí disse, eu vou empreender, eu vou deslocar alguém para poder executar R$ 365. Imagina o custo disso, né? Mas é pena. A questão aí é por conta da ordem estatal, que foi, né, houve um descumprimento de uma pena nesse sentido, e aí realmente, e aí alguns autores até dizem que isso é desproporcional, que isso deveria ser novamente repensado, mas aí isso causaria uma impunidade também, as pessoas não, multas de um valor baixo não seriam pagas, né? E tem até multa nesse valor que a pessoa realmente, a gente está aqui rindo, mas já vi multa que houve necessidade porque o sujeito não tinha como comprovar a renda, morava numa periferia, numa casa de taipa e tal, e o juiz aceitou o parcelamento. Imagine isso. Né? Foi pago por parcelamento. Então, se por um lado aqueles 5 milhões e pouco para um sheik árabe não é nada, às vezes, para uma pessoa muito pobre, né, R$ 365 é como lhe tirar uma fortuna, tirar as condições, e aí a gente vai ter que fazer essa avaliação em casos concretos. Né? Não tem como generalizar essa situação. Então, decorrido o prazo, e aí existe essa possibilidade de parcelamento, o juiz vai analisar. O juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Mas em que caso? E aqui ele vai colocar isso.
O artigo 169, veja o que ele vai dizer. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais. Porque se dá 10 dias, o Ministério Público pede para se executar, o juiz cita, 10 dias não é do pedido, mas da citação, né, para pagar. Aí, veja que é diferente, inclusive, das dívidas, que geralmente são 24 horas, né, para pagar, mas penalmente se dá até um prazo razoável, que são 10 dias, né, para pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Você tem esse prazo aí. E aí, no 69, nós temos até o término do prazo a que se refere o artigo 164, então, prazo desses 10 dias, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa, pode requerer o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. É aquela ideia que estava no 50, segunda parte, que admite o parcelamento. Não é um Armazém Paraíba, mas é mais ou menos isso, né? Funciona na ideia de que você vai lá e pede o parcelamento, né? É a venda fiada, né? Mas aqui não é, porque trata-se de uma multa, portanto é uma pena. E aí, o parágrafo 1º, nós temos: o juiz, antes de decidir, poderá determinar diligência para verificar a real situação econômica do condenado. Foi essa situação que eu vi lá em Pernambuco, quando o juiz descobriu que o camarada morava no Vietnãzinho, que é uma favela que tem na Abdias de Carvalho, é uma coisa, só pelo nome você já imagina como é o ambiente, muito tranquilo, né? Vietnãzinho, ele tem morar numa casa de taipa e tal, então mesmo fixando no mínimo, viu-se que deveria ser concedido a ele esse direito de parcela mensal. Né? Aí fixou-se lá umas 10 parcelas, 12 parcelas, isso vai depender da situação, né? Se o condenado fixará o número de prestações, aí fixa o número de prestações. Se o condenado for impontual, ou se melhorar a situação econômica, óbvio que essa decisão que foi dada lá com base nessa diligência, que mostra que não há essa condição de pagar a totalidade, sem prejudicar, talvez, a subsistência, né, do sujeito e dos seus familiares, que também leva em consideração o princípio da intranscendibilidade da pena, né, ou essa transcendibilidade mínima, para não atingir familiares, não atingir pessoas diversas da pessoa que é condenada. O juiz faz essa avaliação, e se ele é impontual, ou se melhorar a situação econômica, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício, executando a multa na forma prevista nesse capítulo, como execução fiscal, prosseguindo-se assim na execução iniciada. Então, aqui pelo 69, a gente vê como é que se dá essa questão do parcelamento, e havendo uma melhora da situação econômica ou uma impontualidade nessas parcelas, o juiz poderá revogar esse benefício, né? Obviamente, a impontualidade é injustificada, né? E levar à execução da pena imposta. Obviamente, os valores, né? Conforme eles estão lá previstos, o que resta, né? A ser pago. Então, o parágrafo 1º coloca essa questão também, já no tocante à possibilidade de desconto da multa no próprio salário. Né? A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário do condenado quando ela for aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito e concedida a suspensão condicional da pena, que é o SUSI penal. Né? E aí o sujeito mantém a sua atividade e aí esse valor pode ser descontado diretamente no vencimento. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Aquela ideia, no tocante à família, da intranscendibilidade penal mínima, não é? De não atingir pessoa diferente daquela que foi condenada, né, pela prática criminal. Então, no 65,
nós temos a questão das penhoras, né? Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento. A nomeação de bens à penhora posterior à execução seguirá o que dispuser a lei processual civil. Então, no 68, inclusive, fala de forma mais detalhada o quanto se dá esse desconto, né, do vencimento. O limite máximo de desconto mensal será da quarta parte, né, 1/4 da remuneração, e um mínimo de 1/10, tá certo? O desconto será feito mediante ordem a quem de direito. Geralmente, se ao setor de gestão nos órgãos públicos, há também o setor de gestão nas empresas, né, que fazem, que programam a folha de pagamento, né. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz a importância determinada. Então, nós temos, nessa análise aqui, a forma como se dá essa execução da pena de multa. Lembrando que o critério é o critério Dias-Multa, né, de fixação, que é possível haver esse parcelamento, né, a gente já falou aqui, e que não se converte mais, a multa não se converte mais, e essa talvez seja a questão mais importante, em pena privativa de liberdade. Ela se torna dívida de valor, vai seguir os trâmites, e essa alteração trazida por 2019 foi também importante, e a gente vai observar com mais detalhe, quando formos tratar das causas de extinção da punibilidade lá do artigo 107 do Código Penal, porque tínhamos alguns elementos das causas de extinção da punibilidade que eram aplicadas de forma diferente para a multa. Geralmente era de 2 anos a prescrição da pena de multa, e hoje ela assume o mesmo período, né, da pena das dívidas fiscais, das dívidas junto à Fazenda Pública, que normalmente são de 5 anos, e estão aí disponíveis. E as causas também de interrupção e prescrição. Então, tudo isso, essas normas que são relacionadas no 51, com essa alteração trazida pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mudam bastante aquilo que também estava disposto a partir do 107 para as causas de extinção da punibilidade, quando a gente trata de prescrição. Então, a prescrição da pena de multa vai ter algum detalhamento diferenciado, que nós vamos tratar. A suspensão, aqui no 52, é suspensa a execução da pena de multa quando sobrevém ao condenado doença mental. Aquela ideia da medida de segurança como incidente da execução. Ela não é uma fórmula de absolvição sumária, porque ela não foi imposta em virtude do sujeito ser declarado inimputável, mas essa doença mental sobreveio no momento da execução, então haverá suspensão aí do pagamento da multa. Nós vamos observar que o pagamento da multa ela é extremamente relevante para o acesso a determinados benefícios. O livramento condicional, né, a progressão. Existem vários indícios de que está em dia com a multa que lhe foi imposta, combinada de forma aditada, a não ser que você comprove, obviamente, a impossibilidade de ter feito, exatamente porque talvez não estivesse exercendo um trabalho com condições para realizar esse pagamento, mas retirando essa possibilidade de revelar essa impossibilidade, ou seja, retirando esse caso específico de revelar uma impossibilidade de fazer o pagamento, esse pagamento é obrigatório e ele vai gerar, sim, reflexos, principalmente naquela multa originária, né? Com relação à multa substitutiva,
isso que está no parágrafo 2º do 60, meio que cai por terra, porque hoje é possível, a gente viu, pelo que determina o parágrafo 2º do 44, a possibilidade da pena de multa ser a única aplicável nos crimes com pena até 1 ano. Tem até autores que dizem, isso tem a ver porque diz respeito aos 360 dias de multa. Não tem nada a ver isso, porque antes a gente só poderia aplicar a pena privativa de liberdade não superior a 6 meses, pode ser substituída pela multa, né? E aí dava aquela ideia, parece entrar em contradição, mas a norma do 44, ela foi acrescentada pela 9.714, de 25 de novembro de 98, portanto, posterior, inclusive, ao que estava disposto na reforma da parte geral, de 84, e ela possibilita a substituição por multa, exclusivamente por uma pena de multa, nos crimes com a pena igual ou inferior a 1 ano. Então, até 1 ano pode. Não por conta dos 360 dias multa, isso tem nada a ver. 360 dias multa é critério para fixação. Mas porque a norma, no 44, parágrafo 2º, admite isso. Ela possibilita essa substituição exclusivamente por multa dos crimes com pena até 1 ano. Então, hoje, a multa substitutiva, ela assume um papel importante, porque há uma faixa criminal onde ela pode ser a única pena aplicável, coisa que até recentemente não era tão assim extenso essa possibilidade. Fica claro para a gente que esses outros critérios, e há uma diferença entre a multa, apesar de ser uma pena pecuniária, com a prestação pecuniária, porque a prestação pecuniária, não só o favorecido, que é a vítima, seus dependentes, ou entidade pública ou social de destinação social, é diferente, como propriamente os valores também, a forma de fixação é de um salário mínimo a 360 salários mínimos, e a prestação é mensal. A multa, como a gente falou, apesar de admitir o parcelamento, é no montante único, e ela pode ser aplicada também nesse montante único, não precisa haver essa ideia também de prestação mensal. O favorecido da multa é o fundo penitenciário, lá na prestação pecuniária é a vítima, seus dependentes, entidade pública ou privada com destinação social, conforme o 45, parágrafo 1º, né, do Código Penal. Na multa, você não precisa fazer redução dela com nenhuma outra, tanto que eu disse aqui que pode se aplicar, por exemplo, a multa administrativa e a multa penal nos crimes ambientais, esses crimes onde envolvem também a chamada responsabilidade penal da pessoa jurídica, isso é muito comum. Aplica-se a multa administrativa que nada tem a ver com a multa criminal que é aí aplicada. Mas a prestação pecuniária, ela reduz de eventual condenação à reparação civil, se for coincidente o beneficiário. Geralmente a vítima ou seus dependentes foram beneficiados por uma reparação civil, uma ação penal, ação civil ex-delicta, desculpe, uma ação civil ex-delicta, e conseguiram obter essa reparação, a multa vai funcionar aí como a gente tem essa diferenciação, né, entre a multa e a pena de prestação pecuniária. Embora alguns autores critiquem, porque dizem, olha, se a multa, onde o favorecido é uma rubrica referente ao Estado, para financiamento também da atividade estatal, eu admito a execução fiscal porque converto em pena privativa de liberdade uma situação onde o favorecido é um particular. Parece que eu estou dando ao particular uma condição melhor do que eu dou à própria fazenda pública, né? Então, há autores que fazem essa crítica com relação a isso e dizem que a prestação pecuniária também deveria se converter em dívida de valor. Mas aí vem os outros que dizem, mas nessa dívida de valor, se você dá as condições de execução fiscal a um particular beneficiário, você também está favorecendo alguém que não é o Estado, né, nessa situação. Mas aí os autores continuam, mas não é pena? Ou seja, era uma pena.
Era uma pena que estava fixada em prestações pecuniárias mensais e que essa pessoa não estava sendo favorecida por um contrato ou uma obrigação no campo privado, mas sim por uma pena que foi combinada judicialmente. A prestação pecuniária é uma pena. Então, não há nenhum impedimento de se fazer esse tipo de execução, porque você está executando uma pena. Né? Você estaria validando uma pena. É uma discussão longa, mas, por enquanto, a maioria e os tribunais de sobreposição compreendem que a prestação pecuniária, uma vez inadimplida, se converte em pena privativa de liberdade. E a multa não. É estranho, porque, de certa maneira, de fato, ambas são pecuniárias, né? E você poderia fazer essa crítica e construir os argumentos, né, nesse sentido, inclusive da desproporção, né, como eu coloquei aqui, né, de uma situação e outra, mas isso não exclui a questão, né, relacionada a ideias, né, sobretudo, de que a multa, e tanto a multa como a prestação pecuniária são penas, mas uma está no rol das chamadas penas restritivas de direito, e, portanto, lá admite-se que, uma vez inadimplido, ou se o sujeito descumpre a pena que foi imposta, ela se converte em pena privativa de liberdade. Pronto. Não tem... eu poderia fazer uma analogia em Bonaparte, é admissível constitucionalmente, inclusive não fere a legalidade penal, fazer essa extensão da questão da multa, mas isso teria que ser construído com um consenso, né, de um grupo maior de pessoas e dos tribunais também, né? Não é o que a gente tem verificado. A questão é sobre, grande medida, essa que se revela nessa discussão, tá certo? Então, o critério de as-multa, já vimos aqui, 10 no mínimo e 360 dias multa no máximo. E aí os valores são calculados conforme o parágrafo 1º. Hoje não tem... Óbvio que o parágrafo 1º foi de 1984, onde existiam aqueles salários mínimos regionais. O salário mínimo do Sudeste não era o mesmo do Nordeste. É uma coisa que vigorou no país entre a década de 30 até a década de 80. Com a Constituição de 88 e essa ideia de um salário único e de efeito nacional, né, é óbvio que eu não tenho mais essa ideia do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Eu tenho só o salário mínimo, que é ali colocado. Alguns até diziam, mas não pode se indexar nada para o salário mínimo, porque também é inconstitucional. Mas aqui se trata de uma questão penal, não é um indexador de correção monetária, não é um elemento, é apenas um artigo de referência para se obter uma taxatividade penal, que é o controle da metodologia de aplicação dessa pena, porque senão eu não vou ter nenhum tipo de referência também para agravar. E mesmo com essas referências, a gente já viu que se podem construir absurdos, né? Uma nova abstração. Quer dizer, eu punir de uma forma extremamente grave uma pessoa, no mínimo, porque essa pessoa é pauperizada, não dispõe de bem, nem de renda, nem de condições alguma até de pagar essa multa, e eu punir alguém com uma pena extremamente branda, no máximo, porque é um sheik árabe, é o príncipe lá da Inglaterra, eu não tenho... Isso aí não vai gerar absolutamente também nenhuma intimidação, né? Os elementos que talvez eu classificasse aí necessários para a pena não vão estar presentes. Então, essa questão que está aí própria. Vejam, por exemplo, quando eu vou fazer análise lá no 155 do Código Penal, gosto de ir lá, por conta da situação que se cria lá no furto. Cuidado que tem aquela ideia
E que a gente não pode subtrair uma coisa que é nossa mesmo. Depende. Se for em condomínio, pode. Olha o que está no 156, né? Subtrair o condômino com a herdeira ou sócio para si ou para outro, a quem legitimamente detém a coisa comum. De certa maneira, eu peguei, mas eu também sou proprietário. Você pode pegar a cadeirinha lá da piscina do condomínio para botar na sua varanda, né? Então, isso, a depender do contexto, pode dar em subtração de coisa comum, que é o 156, certo? Mas eu pago meu condomínio em dia, eu também sou dono do condomínio, né, tal. Então, tem os crimes patrimoniais, eles têm aqui algumas. E veja o 155, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí é coisa alheia, propriamente. É um elementar normativa, coisa alheia, e um elementar objetiva, que é coisa móvel. Coisa móvel é passiva de mobilização, né, desse tipo de apropriação, de subtração, é passível de ser subtraída. Alheia é normativa porque diz respeito ao valor, à norma da propriedade, né? Não é o alheio, né? É de outro. E aí, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel vai dar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que essa multa aqui aditiva é a que eu digo, essa não é uma multa substitutiva da pena privativa de liberdade. Compreendem isso? Ela não é uma multa substitutiva da pena privativa de liberdade. Mas nesse caso do 155, nessa hipótese do CAPT, do furto simples, que é uma hipótese bem teórica, porque assim como o homicídio, quase tudo acaba qualificado, né? Diz um advogado amigo meu que disse, olha, eu só vi o homicídio simples nas aulas de penal lá da graduação, porque desde que eu acompanho o júri, as denúncias são sempre homicídio qualificado, né? Não tem um que... Às vezes a gente consegue uma desclassificação, mas já inicia mal, né? A coisa não é muito... Já inicia lá pelo parágrafo 2º, pelas qualificadoras, é mais ou menos o que ocorre com o furto. O furto simples existe aqui no código, existe agora está na prática, no cotidiano, vai tudo para o parágrafo 2º, para o parágrafo 4º, para as formas qualificadas, e aí essa figura típica, né, ela some. Mas, teoricamente, a gente gosta de construir essas possibilidades. Vamos supor que não tem nenhuma qualificação, e pode até, eventualmente, né, num caso em 1 milhão, né, aparecer uma situação dessa, onde o sujeito é condenado pelo furto simples, uma pena... Veja que o furto simples tem um volume de pena de 1 a 4 anos, que admite aquela conversão em pena restritiva de direito. Mas vamos supor que ele teve a sorte de ser condenado em 1 ano. E aqui existe a aditiva multa, a multa adicional. E ele foi condenado a 1 ano. Até 1 ano eu posso substituir por pena de multa, não é verdade? Os crimes com pena até 1 ano eu posso substituir por pena de multa. Então, seria uma hipótese onde seria cabível 2 multas, uma multa substitutiva e a multa originária que está aqui no tipo. É uma coisa um tanto estranha, mas existe. A multa substitutiva aplicada a título de pena alternativa, de pena substitutiva, e a multa originária, que é a que vem empregada e combinada à conduta que está aí especificada. Essa é uma primeira questão. Depois, no parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção. Então, altera a natureza da pena privativa de liberdade, tornando uma pena menos severa do que a de reclusão, porque a de reclusão propõe até o regime fechado, né? A gente já observou isso aqui. Diminuí-la de 1 a 2 terços. Então, pode diminuir essa pena de reclusão de 1 a 2 terços. Ou aplicar somente a pena de multa. Então, nessa condição do parágrafo 2º, antes de eu pensar, inclusive, numa substituição para ter multa substitutiva e multa originária,
eu também tenho que olhar se estão presentes, e geralmente podem estar presentes essas condições do parágrafo 2º. Se essas condições do parágrafo 2º estiverem presentes, aí essa multa, ela, na realidade, ela vai ser a única pena aplicada. É a pena originária, tá certo? É a pena que vem combinada ao caput do 155, a própria conduta. Então, vejam como tudo vai depender de casos concretos e de como a gente vai avaliar. Aí ocorre uma outra situação que é extraordinária e que gerou, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a ideia de que uma condenação exclusiva à multa não produz a reincidência. A gente vai provar aqui que é uma coisa complexa para você extrair essa interpretação. Por quê? Porque o artigo 77 coloca como requisitos para o SUSI, a suspensão condicional da pena, que o condenado não seja reincidente em crime doloso, não seja aplicada ao cabível a substituição prevista no artigo 44, ou seja, de pena restritiva de direito, mas o parágrafo 1º, no tocante a esse requisito do 77, inciso 1, declara o seguinte: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. O que é que eu leio do inciso 1? O condenado não seja reincidente em crime doloso. Mas, mesmo no caso de um crime doloso, se a condenação anterior for exclusivamente a multa, ela não impede a concessão da suspensão condicional da pena, do SUSI. Então, há uma interpretação de que uma condenação que não seja, que seja exclusivamente a multa, não induz reincidência. Muita gente faz esse tipo de distinção, de que a condenação exclusiva à multa não induz reincidência. Já houve jurisprudências nesse sentido. São Paulo, nem tanto. No último mesmo, junta, ele é desembargador por lá, e junta no Código Penal comentado dele algumas dizendo que não é bem isso. Que, na realidade, é uma exclusão apenas da impossibilidade de ofertar o SUSI se o sujeito foi anteriormente condenado exclusivamente à multa. Mas isso não reflete sobre a reincidência criminal. Então, essa é uma outra discussão aberta aí pela doutrina, e vocês, numa prova, teria que ser uma prova aberta, vão ter que fundamentar qual a posição que vocês assumem e o porquê assumiriam, né? Se essa condenação exclusiva à multa não vai induzir reincidência, ou ela induz reincidência, só não impede a concessão do SUSI. Isso é uma questão, né? Está aberta nessa discussão, né? O sujeito pode ter a pena seguinte agravada pela reincidência, mesmo tendo sido condenado só a multa na pena anterior, e aí ele recebe a agravação da reincidência, ele é reincidente, ou ele não é reincidente, e aí eu interpreto que o 77, parágrafo 1º, exclui a multa da ideia da reincidência, a condenação exclusiva à multa da ideia da reincidência criminal. E vejam que eu mostro aqui a vocês, já houve interpretações de Câmara do STJ num sentido e no outro. O Guilherme Souza Nunes se posiciona contrário, mas existem doutrinadores que retratam isso como uma possibilidade, né? O Ney Borateles, o antigo Mirabete, não o novo atualizado, esses são psicografados, né? Esses novos, de gente que já morreu, mas a turma continua fazendo as novas edições e dizendo que está atualizado pelo espírito. Deve fazer uma sessão espírita, né? E atualiza os códigos e por aí vai. Mas, para que vocês tenham uma ideia de como funciona isso, né? De que não é tudo muito simples quando a gente faz essas avaliações. Professor, se isso cair na prova, fundamentem de um jeito ou de outro, e eu vou ter que aceitar um ou outro fundamento. Principalmente uma prova aberta, né? Eu acho que
numa prova objetiva, seria passível até de nulidade, porque vocês encontrariam, a não ser, sabe o que eles têm feito para evitar esse tipo de nulidade? Eles indicam as referências para o concurso. Vocês já perceberam isso? Os concursos públicos geralmente vêm com o rol dos livros. Eles já sabem mais ou menos, que é exatamente para que ninguém reclame, porque esse posicionamento, mas esse não é o posicionamento dos livros que nós indicamos. Né? Vocês tinham que ter lido. NUT quase nunca é indicado, porque ele é uma corrente minoritária e ele retrata, pelo menos não no resto do Brasil. Em São Paulo porque para São Paulo ele é a referência, né? Em termos de desembargador do Tribunal de Justiça lá e tudo, né? Então ele tem realmente esse papel. Mas ele tem uma posição muito minoritária, mas ele tem uma coisa que eu respeito, que é o fato de se reconhecer nessa posição e descrever as outras. Ou seja, ele consegue ter um arquivo jurisprudencial muito bom. Óbvio que a editora para a qual ele trabalha, né, fornece a ele essas condições. Geralmente essas pessoas contam com uma equipe de 50 atualizadores, né, detalhando essas coisas, coisa que um professor, por exemplo, como eu, nunca vou ter. Então, eu posso lidar com essa parte mais teórica mesmo, mas essa turma, ela conta com uma equipe de atualizadores, né, para poder observar cada passagem, né, Então, é uma edição boa nesse sentido, porque consegue incorporar muita coisa, e aí ele consegue fazer um arquivo onde ele coloca as correntes contrárias, e até mesmo ele diz, a minha posição ele sempre diz, minha posição é minoritária, a corrente majoritária é essa, mas eu discordo dela por isso, isso, isso. É a forma também de se estudar, né? Agora, você assumir de imediato a posição do doutrinador, sem fazer esse questionamento, pode cair realmente em algum erro, ou então cair nessa ideia os concursos fazem as referências hoje. Então, é olhar no edital quem são os autores que estão lá recomendados. Porque aí não adianta você chegar com mesmo que você esteja até correto no termo da discussão, do debate, mas concurso não é debate doutrinário, nem ele vai fazer uma seleção, ele quer saber se você atinge, né? É óbvio que isso é empobrecedor. Estou dizendo que esse tempo tem as críticas que o Lênio Streck faz aos concursos públicos, com as quais eu concordo, né? Muitas vezes ele produz um monte de gente que entende muito bem os roteiros, aquilo ali, mas não tem uma capacidade para decidir, para lidar com o direito, que exige uma amplitude intelectual muito maior, né? Um nível também de cultura que envolve, para além da leitura disso aqui, da dogmática, até porque, como ele diz, esse elemento operacional, se for só para operar o código de maneira exegética, às vezes, ou instrumental, daqui a um tempo a máquina vai substituir a gente. Nem se preocupe. Né? Daqui a poucos anos, vai ter um software de computador que vai estar apto, inclusive, a decidir. Aliás, já tem. Nos Estados Unidos, inclusive, isso tem dificultado o porquê a Amazon ainda contrata advogados para trabalharem exatamente para compatibilizarem o que talvez esses softwares já produzam e ver uma ideia mais internacional, né, dos processos, porque internamente não é que eles precisem mais muita coisa não, porque até petições, no início dessa década de 2010, o software produzia essas petições com 35%, 40% de eficiência com relação ao vocabulário e aquilo que fazia. Hoje é 100%, ou seja, não precisa mais de um grande escritório de advocacia funcionando. Aquilo que um advogado levava 15 dias pesquisando para fazer, esses softwares fazem questões de minutos. Eles juntam toda a legislação, colocam lá um vocabulário e sai a petição pronta. E aí você só vai fazer uma ou outra revisão e assina aquilo e manda eletronicamente.
É isso que eu quero dizer para vocês. Esse mundo do decoreba, né, tá perdido, ele morreu. O Lênio tem dito isso. E aí o que vai subsistir é exatamente a ideia de ampliar os nossos conteúdos para uma margem até além do direito, para poder, né, compreender, discutir e debater, inclusive, esse fenômeno aí, que é um fenômeno de precarização do mundo jurídico. Né? Por isso que tem até profecias que não são muito boas, né? Que dizem que em 10 anos a profissão vai sumir. Não, não some, não. Ela vai se adaptar a outra realidade. Ela não vai operar da forma que a gente está operando, ou administrando, inclusive, essas aulas, a gente vai ter que trabalhar outras questões. Tem uma aproximação cada vez maior do direito com a psicologia, exatamente para a mediação intersubjetiva dos conflitos. Então, vocês vão ter que estar mais preparados para lidar num contexto muito mais diversificado do que serem meros operadores aqui da norma, porque isso aqui, na realidade, vocês só vão se vir como corretores do resultado desses programas, ou dessa, não é? Vão ter que trabalhar sempre com esses softwares e vão ter que aprender. E existe também uma área muito abrangente para tecnologia de informática jurídica. E aí já seria outro mundo, né? Então, é gente que se forma em direito, mas também se informa lá em CI, né, em ciência da informação, e começa a produzir software, né, para escritórios, para decisão, e aí vai caber a vocês isso aí, por isso que precisam. Eu tive até uma reunião uma vez com um grupo que queria isso, né, aproximar um pouco, e eu acho que vão ser disciplinas que vão surgir para a faculdade de Direito, porque a gente vai ter que diversificar um pouco a tecnologia da informação e o direito, ela se torna hoje uma coisa extremamente necessária. Porque aí você também vai ter que fazer análise de decisões, até de máquinas, veja só, antigamente, o grande problema, que às vezes, aqui a gente discute ainda coisas sobre tortura e tal, mas lá na Europa se discute a questão, por exemplo, das armas automáticas. Esse era um grande problema para se discutir, os níveis de decibelidade de quem estava no domínio da arma automática, de você fazer a restrição. Mas hoje já tem um problema que é um plus. Porque na arma automática, mesmo que eu esteja a uma certa distância, quem está controlando ela é uma pessoa. Então, ela ainda tem um elemento subjetivo aí de responsabilização. A gente está discutindo agora as chamadas armas autônomas, que é uma inteligência artificial. Então, quem decide o disparo é uma IA, é uma inteligência artificial. É como se um robô decidisse. Não é tão simples aquela história lá do Witzel, né, de um tiro na cabecinha, né, um disparo na cabecinha, porque pode ser que esse disparo não venha de uma reflexão, inclusive humana, para realizar isso aí. Então, como discutir essa responsabilidade? Imagina as discussões que isso gera em termos de responsabilização. Vai ser de quem? Da empresa? Do programador? Né? Como é que a gente vai estabelecer isso? Ah, não, mas aí não pode ser do programador, porque é uma IA aprendente. Tenho até medo das IA aprendentes. Imagina se elas começam a olhar o gorduchinho com um gorro, né? Pode dar disparo nele. É inimigo. Imagina uma IA aprendente. Ela saiu programada de um jeito, mas ela resolveu conhecer o mundo e aprender. Aí não pode ser mais nem o programador. E como é que diabo essa IA aprendente está fazendo no nosso meio? Né? Uma inteligência artificial que aprende. Ela aprende a linguagem, ela mesmo produz as suas reflexões, é uma coisa fantástica, mas é o futuro, né? É o que está aí disposto, né, para a gente. E a gente vai ter que começar a decidir isso. Responsabilização. Aí que vai ser, aí aprendeu errado, eu vou lá e desligo o robô. Mas às vezes o robô não quer ser desligado, e aí? Imagina o que ele não vai provocar nesse meio tempo. Mas essa coisa
A gente está imaginando para muito longe, mas já chegou, né? Desligaram. O Google botou uma IA aprendente para operar o serviço de busca deles. No quarto dia que ela estava operando, ela mudou várias programações e a turma de programação que trabalha para o Google disse, olha, comunicando com ela, disse, eu não estou conseguindo acessar determinados dados ou acessar mesmo certos comandos, porque houve uma modificação. Aí ele disse, porque eu estou tentando fazer isso com maior velocidade e estou produzindo uma coisa mais racional, né? Racional, instrumental para a máquina, né? Aí ele disse, mas isso está provocando um problema grave, porque a gente está perdendo também o controle. Aí ele deu uma respostinha, tipo assim, e vocês precisam ficar no controle? Tipo assim, ele está se comunicando mesmo com o pessoal. Sabe o que eles fizeram? Desligaram aí. Tem que desligar esse negócio, que vai dar problema. Daqui a pouco ele invade algum sistema aí, até de arma, e vai dar problema. Ela começa a achar que pode, né? Só para vocês verem que a gente está lidando agora com um outro eixo de reconhecimento de comunicação, que é o transhumanismo, que eles chamam, né? O pós-humanismo, né? Que é essa questão da máquina. E existe agora também performances do homem com a máquina, né? Então, também tem isso. Tem um pensador israelense, rapaz, eu estou com a memória péssima, mas se vocês procurem aí, Homo Deus, é o Homo Deus, e tem outros livros dele, que são interessantes, que ele já trabalha com isso, a ideia dos cyborgs, dessa mistura do homem com a máquina, e do que isso pode resultar. Algumas coisas podem ser até muito anti-humanistas, né? E isso é complicado, porque aí eu tenho que entender como incorporar esse fenômeno das máquinas, né, no nosso cotidiano, mas ter essa ideia de que já existem homens que são verdadeiros cyborgs, ou seja, parte dos corpos já estão controladas por máquinas que entram, né, dentro das estruturas nervosas também, e permitem, né, um certo controle de estímulos, e isso pode trazer, no futuro, questionamentos sobre, imagina a área da culpabilidade penal, os questionamentos sobre de onde partiram esses estímulos, mas a máquina ainda não é imputável ou estaria passível de receber uma responsabilidade. Isso vai gerar ainda muita discussão e o direito vai ser muito necessário, porque mais esse direito na sua faixa criativa, não tanto de positivação mas exatamente de discussão dessas mediações aí. A gente não vai perder esse espaço, mas é um espaço muito mais criativo e vocês vão ter que ir se adaptando, né, para lidar com todos esses fenômenos. Esqueci o nome desse pensador israelita, mas acho que vale a pena lerem alguma coisa dele, né? Deixa eu ver se sai aqui. Para que vocês tenham uma ideia desse mundo em transformação, né? Harari. Exatamente, Luca. O Val Noah Harari. Ele é um pensador que trouxe, né, já tem uns 4 livros aí publicados importantes, já lidando com essas transformações pelas quais a humanidade vai passando. O Homo Deus é um dos primeiros que causou uma certa euforia e uma angústia muito grande, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas ele tem tentado construir algumas aproximações. Né? Então, primeiro, dá um certo tremor, mas ele diz que, e é isso que dizer que a profissão jurídica ela está
concluída, não é verdade. Ela vai estar, ela vai desaparecer nesse formato que a gente hoje vivencia, mas ela vai continuar sendo válida dentro desses aspectos criativos de mediação de conflito e tudo. Ela vai exigir uma união muito grande com a psicologia, com os conhecimentos de gerenciamento de crises, de conflitos, de mediação. Então, é cada vez maior essa busca do direito unido à psicologia, né? Então, é algo... E também a tecnologia da informação, é outra área que se abre para a gente, né? A gente vai precisar estar atuando em conjunto. Porque, é verdade, daqui a uns tempos, boa parte disso que a gente faz, de petições, até de decisões, de sentença, vão passar muito mais para um artigo revisional. Tem até países que estão abolindo a primeira instância. Imagine isso. Abolindo, só deixam uma instância recursal, o que é grave também, eu não acho isso legal. Mas só estou dizendo para vocês que assumem tanto esse papel das máquinas, né, do que elas podem trazer, porque nada também muda essa ideia de que sentença é um sentire mesmo, né, é uma aproximação com a parte, né, e aí nada muda muito essa ideia de que é preciso o humano aí intervindo nesse tipo de relação, né? Então, os juízes ainda são muito necessários, a gente não pode prescindir porque a máquina está fazendo isso rápido e tal, até porque depois se eu estou dizendo que eu mantenho um estabelecimento recursal, é porque eu desconfio que nem tudo vai ser justo, ou a aplicação vai se adequar ao caso concreto, né? Então, essa leitura da IA aprendente, mesmo a IA aprendente, não é ainda uma leitura humana ou suficiente para lidar, né, com a realidade. O que poderia se haver aí é uma simbiose, ou seja, um trabalho cooperado entre a máquina e o homem, né? O homem não dispensa da máquina, mas ele não se faz também substituir por completo. Antigamente, a gente imaginava que a máquina só ia substituir o homem nessas atividades físicas, né? O que não é mais fato, está substituindo o homem nas atividades de inteligência, né? Nas atividades de produção intelectual. Portanto, é um novo aprendizado de como a gente vai lidar com isso. Mas não necessariamente significa que o direito vai sumir ou desaparecer e que a gente não vai precisar de profissionais do direito. Vamos precisar, mas com outro perfil, né? Com outros objetivos que vocês já deveriam começar a moldar agora na graduação. E aproximar-se da tecnologia da informação, e aproximar-se da mediação de conflitos da psicologia. Então, ir fazendo já essa ponte. Não esperem os professores entrarem nessa vibe, porque uma boa parte não vai estar, né? Então, são vocês mesmos que têm que começarem a construir isso, né? Mas eu confio muito, vocês são uma geração maravilhosa também, que aprende rápido, que vai aprender a lidar com isso e vão trazer soluções para esse fenômeno fantástico, né? Eu confio, tenho muita esperança no futuro e no que vocês podem produzir. Bom, hoje era isso, era detalhar a pena de multa, acho que fizemos, né? Esses limites para a sua execução, a ideia de que ela não se converte mais em pena privativa de liberdade, que ela pode ter uma característica substitutiva, e aí se aproxima lá das penas alternativas, mas ela pode ser originária e estar combinada, né, desde a origem também, adicionada à pena privativa de liberdade que é empregada. Então, sempre perceber essa questão, tá certo? Então, gente, um abração, ficamos para segunda-feira, tá bom? E quem puder ler o Harari, baixe e leia. Não se assuste com o primeiro livro, mas leia outros, né, para irem percebendo esses movimentos, tá bom? Então, um
Um abraço, tchau vocês. Né? Até semana que vem, Até professor. mais. Até mais. Boa noite. Obrigada, professor. Até semana que vem.